Boa tarde. Esse vídeo é em relação a uma atividade, né, de interação medicamentosa, que é para fazer um vídeo explicativo sobre os efeitos, a falta de efeito, interação que pode ter, né, entre medicamento-alimento, entre outros. Então, a interação medicamentosa, ela é um evento clínico onde os efeitos do fármaco podem ser modificados com a presença de outro fármaco, um alimento, bebida, ou mesmo quando dois medicamentos são misturados no mesmo dia, né? São tomados ali constantemente, diariamente, os dois medicamentos onde pode estar ocorrendo a interação. E eles podem agir, né, de forma independente, né? Um pode potencializar o outro, um pode tirar o efeito do outro, e mesmo pode estar tendo, né, a junção de dois efeitos e formando um efeito tóxico, né, uma interação bioquímica ali entre os ativos. Vou dar um exemplo também. Um dos exemplos é a varfarina. A varfarina, ela é um anticoagulante, onde se o paciente que estiver fazendo uso dela entrar com um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, né, não esteroide, sem reduzir a dose desse anticoagulante, pode estar acontecendo alguns sangramentos, né? Então, um ativo pode reduzir a eficácia de outro ativo, que pode ser tão nocivo quanto o aumento desse mesmo. Tem também outro exemplo, que é a tetraciclina. A tetraciclina, ela pode sofrer o processo de quelação quando feito o uso dela. Se utiliza também o antiácido, alimentos lácteos, que aí faz com que ela seja excretada pelas fezes, tirando assim o efeito dela. As interações têm algumas classificações, né? No caso, existe a interação farmacocinética, a interação farmacodinâmica, a interação de efeito e a interação farmacêutica. A interação farmacocinética é aquela onde o fármaco, né, altera a velocidade ou a extensão da absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco, né, usado em conjunto. Então, na absorção, pode alterar o pH, pode sofrer o processo de quelação, alteração na motilidade gastrointestinal, má absorção causada por fármaco, ou não só o fármaco, né, a biodisponibilidade do ativo causado por algum outro recipiente que esteja junto. Na distribuição, né, então pode haver ali entre dois fármacos uma competição na ligação de proteína, na diminuição também de proteína plasmática. Na biotransformação pode ocorrer por indução, inibição enzimática. Na excreção pode ocorrer alteração do pH urinário, alteração na excreção ativa tubular renal, e também mesmo a alteração do fluxo sanguíneo renal. Existe a interação farmacodinâmica, que ocorre no sítio de ação dos fármacos. O efeito ele resulta da ação dos fármacos no mesmo receptor. Então há meio que uma competição ali no receptor, tirando o efeito de um ou tendo um aumento no efeito de outro, ou mesmo anulando o efeito de um dos ativos. Então diminui o efeito, pode ter um efeito antagonista, né? Então, como um vai estar tirando o efeito do outro, tem um efeito antagonista. Tem a interação de efeito, quando dois ou mais fármacos em uso, né, junto, tem ação similar ou oposta, então pode produzir sinergia ou antagonismo sem modificar a farmacocinética ou a ação dos fármacos. Por exemplo, o álcool ele reforça o efeito sedativo, né, de medicamentos hipnóticos e antistamínicos. Então ele tem um efeito agonista, potencializando
né, o efeito sedativo dessa classe de medicamento. Existe também a interação farmacêutica, que é a incompatibilidade medicamentosa. Isto é, que acontece antes do uso. Por exemplo, numa farmácia de manipulação vai fazer uma mistura entre dois ativos onde existe uma reação físico-química entre esses dois ativos. Então pode ser uma oxidação, pode ser, como diz, um aumento de temperatura onde perca a característica física de um dos ativos, né? Então pode ser que aconteça fluctuação, turbação, principalmente em misturas semissólidas, né, líquidas. Então isso aí pode fazer com que inative algum fármaco, diminua a atividade dele. Como diz, pode ser até que produza um outro, né, ativo, uma outra molécula ali tóxica. Então pode deixar ali bem perigoso um medicamento onde, não tendo uma compatibilidade na sua mistura, pode ter um efeito bem perigoso. E é isso, as interações medicamentosas, onde estudei, pesquisei, encontrei essas aí.